Oi, turma, tudo bom? Então, hoje nós vamos ter, como vocês sabem, eu sou a professora Maiara Brasil, e hoje nós vamos ter aí outra aulinha sobre Primeira República, República Velha. E aí nós vamos falar agora sobre os movimentos urbanos nesse período, que é o quê? A revolta da vacina e também ali a revolta da Chibata em 1910. Como a gente já viu algumas revoltas camponesas, vocês já estão por dentro do que estava acontecendo no Brasil nessa época. Muita insatisfação, tanto no campo quanto na cidade. E agora nós vamos ver um pouquinho o que estava acontecendo nas grandes cidades, ou então nos centros urbanos, ou em vilas, né, povoados. Então, a revolta da vacina é a primeira revolta que nós vamos ver hoje. Em 1902... e também até 1906, o saneamento básico era muito precário. Então, o governo da época, de Rodrigo Alves, ele faz uma medida para poder alcançar a população que não tinha recursos, não tinha saneamento básico, o esgoto era a céu aberto na maioria das cidades, nas periferias da cidade. A água, na maior parte da cidade, não era encanada, não tinha nenhum tratamento. Então, as pessoas sofriam de epidemias, de doenças, não tinha a mesma consciência, a mesma educação de higiene que nós temos hoje, de lavar as mãos, entre outras medidas de higiene. Então, até mesmo órgãos públicos eram muito... tinha falta de higiene, era precário a condição de higiene. Então, por causa disso, tinha muitas doenças no período da Primeira República na cidade, entre elas a peste bubônica, a varíola, nós temos também a febre amarela, nesse período que era muito forte. Então, o governo cria medidas de condições sanitárias para remover o que fosse prejudicial à higiene e à saúde. Por isso que ficou conhecida como a revolta da vacina. Por quê? Porque o governo incentivou agentes públicos, incentivou pessoas para entrarem na residência da população para vacinar. Só que nessa época isso era muito novo, não existia agente de saúde, não existiam pessoas indo na sua casa para vacinar. A maioria das pessoas não sabia nem o que era vacina ainda, então era algo muito novo, que deveria ter sido repassado para a população, que deveria ter sido avisado para a população qual era o objetivo, até porque as pessoas aqui, até mesmo na cidade, ainda eram envolvidos com misticismo, envolvidos com crenças, qualquer ditado, qualquer senso comum que organizassem a vida deles, eles acreditavam. Então, quando começaram a dizer sobre as vacinas, falar sobre as vacinas nos lugares mais periféricos, era colocado como se fosse uma ameaça. Inclusive, alguns historiadores afirmam que o governo entrava de forma violenta nas casas, entravam nas casas sem pedir licença, abriam as casas, pediam para as moças levantar a manga das blusas, e isso, dos vestidos, e isso fez com que a população, os homens, se sentissem prejudicados com aquele pudor social, e aí achavam que os agentes queriam se aproveitar das mulheres, entre outras medidas violentas, sem nenhuma explicação, sem nenhuma orientação à população. Então, acontece uma rebelião. Então, o projeto de vacinação, era obrigatório para as pessoas com mais de 6 meses de idade. E o responsável por esse combate a essas doenças e essas epidemias era o Oswaldo Cruz, na época. O estopim disso tudo. Quando a gente fala da revolta da vacina, a gente pensa que foi por causa apenas da vacina, mas não, gente, eram muitos anos de miséria, contexto social, de desigualdade social. Então, o povo já estava sofrendo muito, não era só nos campos que a população vivia, na cidade também, era muita doença, porque era falta de fome, era falta de informação, era falta de casas com condições próprias para moradia, e às vezes alguns não tinham nem casas. Então, toda essa condição que o ser humano vivia fez com que a revolta da vacina fosse um estopim, ou seja, fosse o limite, a gota d'água. Então, eles vão ter essa revolta, acabam destruindo trilhos, bondes, destruindo a parte urbana da cidade mesmo, até tendo conflito com a polícia. Muitos deles se revoltavam com a polícia, e foi mais ou menos um período de 2 semanas, um pouquinho mais de 1 semana. Então, a população realmente estava muito revoltosa. Todos os dias, a polícia não conseguia controlar a rebelião.
Então, o governo prendeu e deportou muitos rebeldes. Ia prendendo, outros deportando, os que fossem mais importantes, envolvidos com algo importante da cidade, era deportado. Para vacinar, acreditavam que o governo precisava entrar nas casas. Não tem problema a vacina, o problema foi a medida de como o governo chegou nessa população. Então, aí nós vamos ter essa revolta mais por uma questão social que as cidades viviam. Agora nós vamos falar sobre a revolta da Chibata. A revolta da Chibata aconteceu em 1910. Nesse período, a marinha era feita de pessoas os marinheiros eram de baixa patente, a maioria era de baixa patente, tinha jornadas exaustivas, ou seja, trabalhavam sempre, quase sem descanso. Muitas vezes, os marinheiros mais moravam mesmo na marinha do que na sua própria casa. Quase não viam a família. Então, os marinheiros ficavam mais na marinha do que na sua própria casa. Então, jornadas exaustivas, se alimentavam muito mal, porque a marinha era para fornecer esse alimento para os marinheiros, e aconteceu que a marinha não estava dando alimento suficiente para os marinheiros, então eles passavam mal, desmaiavam nas embarcações, recebiam castigos físicos, e isso, gente, já tinha sido proibido com a proclamação da República, já tinha sido alterado, não era mais para acontecer isso, né? Castigos físicos, nas escolas também faziam isso, mas aqui na marinha era muito forte, era castigo mesmo de pegar uma pessoa, colocar no mastro e chicotear a pessoa na frente de todos os outros, humilhando, 200, 250, 300 chibatadas, o quanto fosse preciso. Então, recebiam castigos físicos. Era um clima muito tenso dentro da marinha, então, por causa disso, muitas pessoas não queriam participar da marinha, não queriam ser parte da marinha, por isso que o recrutamento dos marinheiros, muitas vezes era de forma forçada, pegavam as pessoas que estavam na rua para que participassem da marinha, para que fossem marinheiros, ou muitas vezes pessoas marginalizadas que não tinham nenhuma opção de vida, não tinha nenhuma oportunidade na vida. Então, negros, pessoas marginalizadas, mendigos, as pessoas que estavam na rua eram colocados para trabalhar na marinha, porque a população em geral não queria muito pertencer à marinha, não tinha a mesma visão que temos hoje da marinha, toda estruturada, toda bonita, e aí era um lugar que as pessoas não queriam evitar de trabalhar, eram mesmo as pessoas que estavam mais marginalizadas, e até mesmo os mais marginalizados, às vezes, iam à força para a marinha. Então, ofereciam prêmios, inclusive, para poder recrutar os marinheiros, mas quase ninguém ia, ou quase não era feita essas premiações. O estopim foi a punição do marinheiro Marcelino, que recebeu 250 chibatadas, por causa de uma briga que ele teve com um cabo. Então, foi estopim, porque era um motivo banal em relação a 250 chibatadas, que com certeza deve ter deixado as costas dele toda machucada, ou outros lugares, né, que o chicote pegou. Então, fez com que isso fosse uma humilhação e não uma educação para que mudasse a atitude da pessoa. E isso acontecia com mais frequência com os negros. Então, é um resquício de que o racismo não acabou com a República. O racismo ele permanece ainda na nossa sociedade. Mas aqui na Primeira República, a maior parte dos castigos físicos eram pesados para aqueles que eram negros ou pobres, marginalizados. Então, o estopim foi com a punição do marinheiro Marcelino, que recebeu 250 chibatadas, porque tinha brigado com um cabo. E aí o almirante, que vai ser o grande líder dessa revolução, da revolta de Chibata, vai ser o almirante negro, conhecido como almirante negro, que era o João Cândido Felisberto, que se envolveu ali, mas só que quando a gente fala que ele era líder, não quer dizer que ele se envolveu sozinho, né? Ele vai se envolver com vários marinheiros também que estavam nessa condição, que estavam insatisfeitos com a marinha, vai se envolver também com outras embarcações, outras pessoas importantes, inclusive a oposição, políticos que tinham dinheiro, políticos que eram opositores do governo da época, vão apoiar o almirante negro, vão apoiar o João Cândido, vão apoiar toda a revolta da Chibata. Reivindicando, o que é que eles reivindicavam? Reivindicavam o fim dos castigos físicos, direitos,
folgas semanais e melhores salários. Então, esse período aí da revolta da Chibata foi um governo do Hermes da Fonseca, como eu já tinha falado para vocês em outras aulas. Foi um governo muito conflituoso, cheio de conflito. Hermes da Fonseca estava vivendo também, lá no Sul, outras revoltas, ele tinha que resolver essas revoltas. Então, era um momento conflituoso. E aí ele queria, o máximo possível, abafar tudo isso. E a oposição queria ganhar em cima desses conflitos. Então, a oposição vai bancar também a revolta da Chibata. Então, os rebeldes mandaram um telegrama para o governo, dizendo que ia bombardear a cidade se nenhuma medida fosse tomada. Só que ele não tomou nenhuma medida. Então, a oposição apoia e o governo não aceita, não fala nada. E aí os rebeldes miram para Rio de Janeiro, a cidade de Rio de Janeiro, o litoral do Rio de Janeiro, e vão começar a bombardear a cidade. Quando eles bombardeiam a cidade, isso vai ter uma repercussão muito grande. Então, o presidente para escutar um pouquinho, diz que vai aceitar todas essas reivindicações, e, na verdade, nós sabemos que quando ele diz que aceita, quando ele disse que aceitou, quando todo mundo baixa a guarda, quando todo mundo tira as armas, quando todo mundo fica tranquilo, pensando que vai receber algum direito, Hermes da Fonseca diz que não vão receber nada, que não tem direito nenhum, e acaba perseguindo os marinheiros. Persegue os marinheiros, mas o líder, João Cândido, quando ele é preso, ele vai ser inocentado. Então, é uma revolta que vai mexer com todas as estruturas da cidade do Rio de Janeiro, mas também no Brasil. Como eu falei para vocês lá em Contestado, a gente pensa que essas revoltas, não porque tiveram fins trágicos, que elas não tiveram efeito. Mas não, elas tiveram efeito, porque é por causa dessas revoltas, é por causa desses conflitos que o Brasil ele vai transformando a sua Constituição. A Constituição ela não ficou pronta de uma hora para outra. Ela foi sendo construída pela luta do povo, a luta dos mais marginalizados, das pessoas mais pobres. Então, a nossa Constituição é uma construção de várias lutas, que por causa dessas lutas teve muito sangue derramado. Então, eu vou ficar por aqui hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.